Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês de uma Bíblia, mas na verdade a motivação de eu vir falar, além de indicar um bom conteúdo, na verdade é criticar um pouco aqueles que parecem que estão presos num tipo de bolha teológica e que não conseguem discernir quando um material é bom ou não. Eu vou explicar um pouco melhor para você entender. A razão desse vídeo aqui, eu estava num grupo com alguns amigos conversando sobre Bíblias de estudo, e é muito comum que as pessoas me perguntem quais são as Bíblias que eu mais consulto. Eu comentei desta Bíblia, que é a Bíblia Arqueológica, que é esta Bíblia aqui. Bíblia Arqueológica, da Editora Vida. E aí começou uma chuva de comentários, assim, olha, mas essa Bíblia é... Ah, eu não sei, eu não gosto muito dela. Aí eu começo a perguntar, mas por quê? Ah, não sei, porque... não é de gente reformada. Olha para você ver o nível da desinformação. Mas Editora Vida, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, eu quero começar esse vídeo primeiro com uma crítica para essas pessoas que não conseguem discernir o material e estão presos numa cabeça, assim, e esse foi um dos comentários que saiu, né? Ah, eu só compro coisas da Editora Fiel. Sinceramente, eu não tenho nada contra a Editora Fiel, também compro muitos livros lá, mas atribuir apenas à Editora Fiel a primazia de conteúdos reformados é uma coisa, me perdoe, no mínimo idiota, não faz o menor sentido isso. E eu provo isso quando eu comecei a argumentar o porquê que eu uso essa Bíblia, porque as pessoas, acho que elas estão tão presas com a questão de reformada, a Bíblia de estudo reformada, herança reformada, a Bíblia da reforma, que as pessoas esquecem de criticar, o texto que está ali colocando numa Bíblia de estudo, seja lá qual é a editora. E é claro que eu concordo que tem editoras que vão ter uma preferência de fazer uma Bíblia de estudo, talvez numa cosmovisão arminiana, alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que minimamente você tem que saber o que você está falando. Então, quando eu começo a falar aqui dessa Bíblia aqui, quais são as razões pelas quais eu estudo bastante com ela? Eu vou já começar a falar para vocês. Primeiro, quando você abre a Bíblia, que é isso que eu acho que as pessoas não conseguem discernir. Logo nas primeiras páginas, tá logo aqui assim. Essa Bíblia eu ganhei de presente da minha mãe. Eu e minha mãe, nós temos esse combinado. Ela me dá uma Bíblia, eu dou uma Bíblia para ela. Eu não me lembro qual foi a Bíblia que eu dei para ela e que ganhei essa daqui. Mas veja você. Estou aqui abrindo aqui as primeiras páginas da Bíblia. Introdução. O Seminário Teológico Gordon Cowell sente-se feliz em se unir-se a Zondervan, que é a versão, a primeira, que é lá em inglês, para oferecer ao público esta Bíblia de estudo única. Então vamos lá. Seminário Teológico Gordon Conwell. Qualquer pessoa que conheça um pouco, não precisa ser muito não, da história de igrejas reformadas, assim, contemporâneo, não estou dizendo historicamente, coisa de séculos atrás, já conhece esse seminário e sabe que é um seminário reformado. É a primeira coisa. Acho que deve ser a sexta página, talvez, aqui. O presidente, Walter Kaiser Jr. Qualquer pessoa que se diz estudioso da Bíblia sabe quem é o Walter Kaiser Jr., que tem diversas obras teológicas e um rigor teológico maravilhoso. Então, estas são as pessoas que organizaram esta Bíblia. E aí, quando a gente começa a ver esse tipo de preconceito, essa bolha, é triste porque você sabe que, como eu já falei em outros vídeos, até a Bíblia de estudo, até o contexto de Bíblia de estudo também virou um mercado. É um mercado porque tem Bíblias que são aí R$250, R$300. E pasme você, essa Bíblia eu pesquisei hoje, antes de vir gravar esse vídeo, eu achei por R$99. Olha o tamanho dessa Bíblia. Mais de 1.800 notas de rodapé. Nem sei lá quantos estudos que ela tem, eu sei que eu já li muitas e muitas vezes estudos maravilhosos. Nova versão internacional. E assim, eu vou abrir para vocês aqui, eu não tenho aqueles tripés para fazer aquele review aqui na câmera, mas olha só o nível do material gráfico dessa Bíblia. E aqui que eu digo para vocês que... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de forma mais assertiva, tá vendo? Bom, basicamente é uma Bíblia que ela tem páginas coloridas, as palavras de Jesus em vermelho, um tipo de diagramação diferente das outras. Olha os comentários, aqui são comentários adicionais. Percebe?
Então, assim, quando eu vejo alguém limitando o campo de pensamento, em dizer assim, essa Bíblia aí eu não sei, eu não gosto porque ela não é reformada, eu acho que vocês têm que parar com essa mania de achar que é só uma editora que detém todo o conteúdo reformado que está disponível em português. Essa é a primeira coisa. A segunda, existe vida além da editora Fiel, porque até a editora Fiel chegar, que não é tão nova assim, como é que os reformados estudavam? Não estudavam? Vocês parecem que não tem discernimento das coisas que vocês falam. E eu acho um absurdo, sabe por quê? Porque assim, tem gente, esse tipo de gente é aquele que paga R$ 300 numa Bíblia com alcunha de reformado, sem se importar com o conteúdo, e despreza materiais desse aqui. E eu vou dar um exemplo muito prático do nível do conteúdo que a Bíblia Arqueológica tem. Então eu peguei aqui, eu já tinha deixado marcado, né? Mateus, no capítulo 19, versículo 24, que diz o seguinte: eu digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha para você ver o nível dessa Bíblia aqui. Você está vendo esse texto aqui, esse trecho aqui? Aqui é uma cópia do original. Olha para você ver, né? Agora, o mais interessante, além dessa questão gráfica, veja o comentário que se tem em cima dessa passagem aqui que eu acabei de ler, né? Desde a Idade Média, os comentaristas da Bíblia têm considerado a possibilidade de que a declaração de Jesus relativa ao fundo de uma agulha seja uma referência a alguma porta ou portão que tenha existido em seus dias. De fato, algumas casas tinham uma porta grande o bastante para permitir que um camelo carregado entrasse no pátio. Uma vez que essa porta exigia grande esforço para ser aberta, uma porta menor era recortada dentro dela, permitindo o fácil acesso das pessoas e dos pequenos animais à casa. Alguns intérpretes acreditam que essa porta menor era o portão do fundo da agulha, enquanto outros entendem que o fundo da agulha era a porta pequena dentro do portão maior da cidade, como a de Jafa e a de Hebron. A passagem pelo portão menor, dizia, forçava o camelo a se ajoelhar. Assim, a ideia do ensino de Jesus no versículo 24 seria que o rico só podia entrar no reino do céu de joelhos. Continua. Embora essas teorias pareçam esclarecedoras, diminuem a força das palavras de Jesus. A ideia não é que a salvação seja difícil sem Deus, mas que é impossível sem Ele. O contraste entre o maior animal conhecido na Palestina e o menor dos buracos criou uma ilustração memorável. O fato dos portões serem chamados assim nos dias de hoje resulta da influência desse episódio e de declarações semelhantes contidas no Talmud e no Alcorão. Ou seja, a expressão portão do fundo da agulha provavelmente não antecede o ensino. Talvez a popularidade do termo é que seja decorrente do ensino. Na declaração original de Jesus, é bem provável que o fundo de uma agulha fosse mesmo o buraco de uma agulha e de forma alguma um portão. Os leitores da Bíblia devem se precaver de interpretações lendárias e pseudo-arqueológicas que podem ser equivocadas e mesmo distorcer e questionar o verdadeiro significado bíblico. Olha o comentário dessa passagem e aí eles colocam aqui uma reprodução do texto original que está em grego. Se você lê grego como eu leio grego, você vai ver que é essa passagem aqui. Muito bem. Então, meus caros, recomendo esta Bíblia fortemente. Primeiro, não é a Bíblia de modinha, desses reformadinhos Nutella, né? Que são uma vergonha para os reformados que já entenderam que ser reformado em questão de título não adianta nada, que só compram Bíblia que tem necessariamente o título reformado, mas aparentemente não leem fora da caixinha, né? Só leem aquilo, e não se dão nem ao benefício de... Vai numa livraria, por exemplo, né? Eu já fiz muito isso, quando eu decidi que eu queria ter essa Bíblia, e já há um bom tempo, eu peguei, fui lá e comecei a ler as introduções. Falei, deixa eu ver quem editou essa Bíblia. Não me importa a editora. Eu vou te dar um exemplo muito claro. E até vou falar dessa Bíblia depois, não hoje. Bíblia de Estudo Matthew Henry. Ela saiu primeiramente por uma editora, né, de um pastor psicólogo aí que é famosinho por vender Bíblias de R$1.000. Um pastor presbiteriano. Saiu na editora do cara. O cara, acho que quando percebeu, não sei se é isso, né? Isso é uma especulação minha. Talvez ele tenha percebido que era um reformado e como ele arrumou briga com os reformados recentemente, parou de publicar e saiu pela SBB. Foi aí que eu adquiri essa Bíblia. Um material de primeira qualidade, mas tinha saído numa editora de um pastor pentecostal. Quando nós limitamos esse tipo de visão a estas questões, nós estamos nos privando de verdadeiramente estudar a Bíblia e extrair da Bíblia o melhor recurso possível, tá? E esta Bíblia, então, arqueológica, agora falando um pouco dela, ela traz, sim, um contexto arqueológico fenomenal, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó, Gênesis 4:6, Suméria, olha só. Olha a quantidade de material que tem aqui.
Como eu já mencionei aqui, mais de 1.800 notas de rodapé, muito mais estudo do que muitas bíblias pseudo-reformadas que eu já vi por aí, tá? Textos, estudos adicionais, exemplos, a credibilidade da Bíblia. Quer dizer, alguém que pelo menos tivesse manuseado essa Bíblia saberia que o material era bom, né? Então a pergunta, né, respondendo a esses mais Nutelas, porque eu fico chateado quando eu vejo essas coisas, porque isso é um péssimo testemunho, né? Em primeiro lugar, é um péssimo testemunho. Em segundo, eu tenho a profunda convicção que tem muita gente que compra livro ou Bíblia e que nem lê, mas só para dizer que tem, né? Para mostrar a coleção, postar as suas fotos no Instagram. Enfim, voltando aqui, e agora sim eu quero me concentrar aqui no que eu estou dizendo para vocês. Recomendo muito que vocês conheçam esse material, primeiro pelo primor da edição que foi feito, né? Um material fantástico. O papel, né? A parte gráfica é fenomenal, tá? Falando um pouquinho ainda da credibilidade da Bíblia, aqui abri em Êxodo 18, 22, existem N estudos sobre isso. Tá vendo aqui, ó, a localização do Monte Sinai, material arqueológico histórico impecável, e as notas de rodapé, os comentários, como eu falei, são mais de 1.800 notas de rodapé. Dentro desse exemplo que eu dei para vocês, acho que vocês já conseguem perceber a profundidade e a seriedade da edição dessa Bíblia. Então, bom, eu não podia esperar menos, né? Quando a gente fala, né, da origem dessa Bíblia, e essa é aquela recomendação mais do que especial que eu faço para vocês. Qualquer Bíblia que vocês vejam, procure saber quem são os editores dela, né? No caso aqui é o Seminário Teológico Gordon Cowell, né? Que hoje ele é presidido aí pelo Walter Kaiser Jr., né? É um material fantástico, material de primeira qualidade. Bom, o que nós podemos encontrar? Mais de 500 artigos numa linguagem acessível. A maioria desses artigos são ilustrados com fotografias coloridas. Notas de estudos, como eu já falei, são mais de 1.800 notas, mas com temas, né, que são ligados à arqueologia, cultura, história, enfim, né? As introduções dos livros são maravilhosas, são introduções detalhadas de cada livro, tá? Como aqui, aí já tem algumas coisas um pouco mais comuns às bíblias de estudo, né? Eventualmente você vai encontrar citações periódicas da antiguidade no meio das bíblias, né? Coluna lateral de referências cruzadas, acho isso muito bacana. Índices de artigos, né, ordens alfabéticas, enfim, 16 páginas com mapas coloridos, tem bastante mapa aqui também. Enfim, a impressão da Editora Vida, eu acho que foi excelente. É uma capa muito boa, acho que o material vale muito a pena. E se você quiser estudar realmente a Palavra de Deus, é uma recomendação absurda. Primeiro, né, como não está no radar da Nutelada, é uma Bíblia barata. Eu pesquisei hoje, achei por R$99. Aqui você tem material para você estudar mais de um ano tranquilamente, tá? E aí é mais uma dica que eu deixo para vocês. Compre uma Bíblia quando você acabar de ler a outra, né? Quando você estudar uma há um bom tempo, que você vê que a jornada está indo bem, aí você vai comprar outra. Para você não ficar dando uma de espiritual, comprando um monte de Bíblia e não utilizando para nada. Beleza, gente? Desculpe os termos ácidos, mas é que tem coisas que são difíceis, tá bom? Falando da Bíblia, mais do que recomendado, espero que vocês estudem, conheçam e não julguem, né, a Bíblia pela editora, qualquer que seja, qualquer outra Bíblia. Beleza? Primeiro conheçam quem é que está por detrás das edições, tá bom? Forte abraço, até a próxima.